Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série E Será Pregado Este Evangelho do Reino. Título do volume 3, Buscai em primeiro lugar o Reino de Deus. Autor Miguel Mar. Título da semana 1, As Bem-aventuranças e o Evangelho do Reino. Segunda-feira. Ler com oração, Mateus capítulo 24, versículo 14. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. O final dos tempos é marcado pela pregação do Evangelho do Reino. O tema desta semana é as bem-aventuranças e o Evangelho do Reino. Veremos que o final dos tempos é marcado pela pregação do Evangelho do Reino, que está sob a responsabilidade da Igreja, e é exatamente esse Evangelho que trará o Senhor de volta. Não abordaremos esse assunto de maneira convencional, porque o Senhor quer transferir-nos deste plano, da esfera terrenal, para o plano celestial, a esfera celestial. Veremos que precisamos vigiar para não cair, mas permanecer na esfera em que o Senhor está. Vamos discorrer sobre a questão das bem-aventuranças, evidenciando sua importância na pregação do Evangelho para influenciarmos as pessoas como o sal da terra e a luz do mundo. Enfatizaremos que o Senhor conta conosco e que não podemos ser cristãos secretos. O Evangelho de Mateus tem enfoque no reino dos céus. O Evangelho do Reino é que trará o Senhor de volta. O tema destas mensagens foi extraído deste versículo. E será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Mateus 24, 14. Esse versículo está em uma porção das Escrituras na qual o Senhor fala sobre os tempos do fim, porque seus discípulos lhe perguntaram que sinais ocorreriam e quando ocorreriam. Que podemos entender disso? Que o final dos tempos será marcado pela pregação do Evangelho do Reino. Isso é uma marca do tempo do fim. Se é uma marca do tempo do fim, é uma marca que está sob a responsabilidade da Igreja nos tempos finais. Se a Igreja deve ter essa marca, significa que nós também devemos tê-la. Esse é o sinal de que o fim virá. O enfoque dado no livro de Mateus tem 2 pontos principais. Primeiro é que não consideramos esse livro de maneira convencional porque não vivemos numa época convencional. Vivemos nos tempos do fim e devemos considerar esse Evangelho sob esse enfoque, pois o tempo do fim tem a marca da pregação do Evangelho do Reino. O segundo ponto é que o Senhor quer transferir-nos deste plano terrenal para o plano celestial, de modo que, embora caminhemos na terra, tenhamos os olhos fitos nos céus. Vivemos na terra, mas ao mesmo tempo vivemos nos céus. A realidade dessas palavras se intensifica porque precisamos ver em que época vivemos. Quando estudamos o livro de Apocalipse, não fizemos um estudo para o futuro, mas penetramos nesse livro como algo que já está acontecendo. Assim é também quando falamos sobre o Evangelho do Reino. Devemos atentar para a pregação do Evangelho do Reino nos tempos finais. O Senhor quer transferir-nos para outra esfera, mas para ver essa mudança de esfera, algo é necessário: arrependimento. Esse arrependimento, igualmente, não deve ser de forma convencional, pois apenas mudar de direção não é suficiente. Precisamos subir de nível, ir para outro plano. Isso requer um arrependimento de tudo que é da velha criação, principalmente daquilo que é natural, terreno, a fim de podermos ser transferidos para o plano espiritual e celestial. Sem esse arrependimento não há transferência. Essa mudança nos tira de uma esfera em que somos constantemente derrotados e nos leva para uma esfera em que seremos constantemente vitoriosos. O Senhor Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo.
Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Sabemos que o Senhor obteve a vitória sobre a tentação, e essa vitória representa a nossa própria. Ele nos mostrou o caminho. O Senhor venceu porque estava numa esfera celestial. Ele não estava neste plano terreno natural. Querido leitor, já imaginou a intensidade dessa fome? Foi no momento de maior necessidade que Satanás entrou. Ele não veio tentar o Senhor Jesus no primeiro dia. Sua estratégia é tentar-nos quando estamos mais vulneráveis. É nessa situação que ele veio oferecer algo de modo que sua oferta seja irrecusável. Foi assim que ele agiu com o Senhor. Não será assim também conosco? Ele usou as armas mais poderosas de que dispunha para tentar o Senhor e observou a maior necessidade de Jesus naquele momento. Mas ele só conseguiu considerar a situação no plano terrenal, no plano deste mundo. O Senhor Jesus teve uma necessidade neste plano terrenal, mas ele vivia no plano celestial. Aleluia! Nestes tempos finais, precisamos intensificar a pregação do Evangelho do Reino, porque é esse Evangelho que trará o Senhor de volta. O Senhor quer transferir-nos desta esfera terrenal para a esfera celestial, e para isso precisamos de arrependimento. Vamos sempre viver na esfera celestial. Pergunta de hoje: o que precisamos para ser transferidos da esfera terrenal para a espiritual? Jesus é o nosso Senhor. Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.